Graça e paz, meus irmãos e amigos. Aqui quem fala é o evangelista Alexandre. Quero trazer uma reflexão sobre o entendimento, o verdadeiro entendimento da Páscoa, né? A Páscoa de verdade, a Páscoa cristã. Nós podemos verificar que, infelizmente, muitas pessoas não têm o entendimento do verdadeiro sentido da Páscoa. Que o verdadeiro sentido da Páscoa não é o ovo de chocolate nem os coelhinhos, mas a primeira Páscoa que a Bíblia relata que aconteceu ocorreu mais ou menos em torno de 1300, 1500 anos antes de Cristo. Ocorreu ali no Egito, quando o povo israelita estava ali cativo há 430 anos. E Deus levantou ali Moisés para ser o libertador daquele povo. Vou falar de uma forma bem resumida, né? Essa primeira Páscoa que foi instituída, você vai encontrar ali em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 28. E de uma maneira resumida, para quem já viu filme da libertação do povo israelita através de Moisés, as pragas que ocorreram no Egito, e que a última praga foi a morte dos primogênitos, nós vamos chegar nesse ponto de maneira de um entendimento assim rápido, que eu pretendo não demorar muito, para me explicar um pouquinho sobre essa primeira Páscoa. Então Deus instruiu ali as famílias, né? Através de Moisés, instruiu o povo ali a comemorar a primeira Páscoa. Essa primeira Páscoa, as famílias deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem defeito. Eles deveriam assar esse cordeiro e comê-lo com ervas amargas e pães sem fermento. Se o cordeiro fosse grande para aquela família, deveriam de chamar mais pessoas de outra família para todos participarem e comerem deste cordeiro assado. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas e nas vergas, porque o anjo destruidor passaria na terra do Egito naquela noite, e todo primogênito do Egito, desde o filho do faraó até os animais, o anjo destruidor iria ceifar, né, a vida deles. Então foi isso que aconteceu, né? Naquela noite, o povo de Deus se reuniu, comemorou a Páscoa, que a Páscoa a gente pode entender que é a libertação de uma escravidão. Eles estavam escravos ali no Egito há mais de 400 anos, e na última praga que caiu ali no Egito, Deus, né, ele ceifou, o anjo destruidor ceifou a vida dos primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até os animais. E após esse acontecimento, o faraó permitiu a saída do povo de Israel dali, onde eles foram, né, guiados por Moisés até a terra prometida. Então o sangue que estava, o símbolo daquele sangue, né, que era o anjo passaria à noite, viria aquele sangue, onde tivesse a marca daquele sangue sobre aquela casa, sobre aquela família, ele não tocaria nos primogênitos que estavam ali dentro daquela casa. E somente o povo egípcio e os seus animais é que foram tocados. E o povo de Deus ali, né, foram poupados, porque existia uma marca ali, o sangue.
simbolizando ali que o sangue daquele cordeiro iria tipificar o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi Jesus Cristo, que no seu tempo ele se sacrificou por mim e por você na cruz do Calvário. Bom, pois bem, uma primeira explanação de uma maneira rápida para você entender que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a primeira Páscoa ocorreu em torno de 1.300, 1.500 anos antes da vinda de Cristo, né? E o povo de Deus ali foi poupado da última praga e foram libertos da escravidão. Então o anjo, ele passou por cima das casas do povo israelita, e aonde tinha a marca do sangue, o anjo poupou a vida daquela família ali. E quando chegou ali nas casas dos egípcios, né, eles não tinham essa aliança com o Eterno, então os primogênitos eles foram afetados, né? Eles morreram. Pois bem, agora vamos falar sobre a Páscoa, né? Em em Lucas, capítulo 24, versículo 6. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui. Diz assim: na ressurreição, capítulo 24, versículo 6 vai dizer assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então Jesus, ele se sacrificou por mim e por você. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados e nos apresentar diante de Deus como pessoas redimidas pelo seu sangue purificador, seu sangue que nos traz a remissão dos nossos pecados, o seu sangue que nos purifica diante do Pai, diante do Eterno. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que veio por mim e por você para nos dar uma vida eterna, através de Jesus Cristo, através do seu sangue que foi derramado por mim e por você. O sangue dele nos alcançou, o seu sacrifício nos alcançou. Então ele se sacrificou por mim e por você. Ele foi e é o único Salvador, aquele que foi levantado por Deus para nos representar diante do Pai, para nos libertar da escravidão do pecado. Ou seja, aquilo que era impossível para nós, Jesus fez por mim e por você. Ele se entregou por mim, se entregou por você e nos apresenta diante do Pai como nós sendo pessoas redimidas e transformadas por Ele. Então, de uma maneira simples, todo aquele que vai até Jesus e reconhece que Ele é o Salvador, que Ele é o Cordeiro de Deus, que nos purifica e nos perdoa das nossas transgressões, dos nossos pecados, Ele nos faz como pessoas, uma nova criatura em Deus, em Cristo, e através do sangue dele somos purificados, somos transformados e somos feitos como filhos de Deus. Então, Jesus, ele se apresenta diante do Pai e ele toma o nosso lugar. Nós deveríamos ser condenados, mas ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu o seu lugar, o meu lugar naquela cruz do Calvário. Ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, ele
levantou-se dos mortos com grande poder e autoridade. Ele arrancou as chaves das mãos do diabo, né? Ele arrancou essa autoridade dele e nos fez como filhos e filhas do Eterno. Nos fez como filhos de Deus. Através do sacrifício dele, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele venceu a morte, né? Por mim e por você. Ele venceu a morte. Ele nos dá a chance de, através do seu sacrifício, nos aproximarmos de Deus espiritualmente. A palavra vai dizer que Deus procura os verdadeiros filhos em espírito e em verdade. Então, nós compreendemos através da palavra de Deus, através da Escritura e com a ajuda do Espírito Santo, que através de Jesus, somente através dele, nós temos a remissão dos pecados e somos feitos uma nova pessoa em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele não está mais crucificado. A tumba onde Jesus, o corpo dele foi colocado, está vazia. Ele ressuscitou. Ele não é mais, né, como período em que se monta ali em dezembro o presépio e tem aquela criança ali na manjedoura. Não, ele não está mais na manjedoura, ele não está mais na tumba, ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer entrar na sua vida. A palavra vai dizer que ele está à porta, batendo, pedindo permissão para entrar na sua vida, para ele fazer uma grande obra na sua vida. Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Sem a pessoa de Jesus não teria sentido algum a Páscoa para nós, né? Jesus, ele venceu a morte. Jesus venceu as trevas. Jesus, ele, com seu sangue, ele nos purifica e nos liberta de todo pecado, para nos fazer santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então, o que era impossível para mim e para você, ele tornou isso possível. A minha oração, a minha fala é que você possa receber Jesus Cristo como o verdadeiro sentido da Páscoa, a ressurreição. Ele ressuscitou, ele não está entre os mortos, ele ressuscitou. Talvez você esteja com os teus sonhos, né? Talvez você tenha enterrado os teus sonhos, seus projetos. Talvez você esteja vivendo uma situação de adversidade, mas Jesus, ele pode ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, e ele pode dar um novo sentido para a sua vida. Então, a minha mensagem é: Jesus, ele é a nossa única esperança de termos uma vida com Deus, uma eternidade ao lado do Pai, do Criador. Então, Jesus, ele pode sim fazer algo novo na sua vida, transformar a sua vida, aquilo que você sente como uma derrota, ele pode trazer uma vitória na sua vida. Ele pode fazer com que você se torne uma nova pessoa diante de Deus. Então, minha mensagem é: viva a Páscoa, mas convide Jesus para fazer parte da sua vida, pois aquele sangue que lá no passado, quando o povo de Israel estava cativo e o anjo destruidor passou e viu aquela marca daquele sangue, ele passou por cima da casa dos israelitas, eles foram poupados. Então o sangue de Jesus Cristo
nos purifica, nos livra da condenação eterna. Porque quando Deus olha para mim e para você e sabe que nós estamos agora em Jesus Cristo, porque nós o chamamos e nós o convidamos e nós o aceitamos, quando Deus olha para nós, Ele não vai olhar nós nas nossas falhas, Ele vai olhar o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Ele vai olhar, né, a sua vida, e Ele vai ver a presença de Jesus e o sangue de Jesus Cristo te purificando dos teus pecados, das tuas transgressões. Então, naquele dia de julgamento, Deus ele vai ver cada uma das pessoas, aquele que tiver a sua vida com sangue, com a marca de Jesus Cristo, essa pessoa não sofrerá a condenação eterna. Pelo contrário, essa pessoa entrará no reino de Deus, porque essa pessoa tem o sangue do Cordeiro de Deus, que pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço. Então, é através do sangue de Jesus. Não é através de coelhinho, de ovo de chocolate, não. Isso é tudo balela. Mas somente o sangue de Jesus pode nos perdoar as nossas transgressões e nos fazer cidadãos para o reino de Deus. Que você que chegou até aqui, possa chamar, convidar Jesus para entrar na sua vida de uma maneira bem simples, né? Em Romanos 10, capítulo 8, ali, se eu não me engano, diz assim, né? Que você se coloque diante da presença do Senhor e diga: Pai querido, Pai amado, eu te recebo como Senhor e Salvador na minha vida. Jesus, entra na minha vida. Faz de mim uma nova pessoa. Me arrependo dos meus pecados e das minhas transgressões. Que o Senhor faça parte da minha vida, da minha história, e escreva o meu nome no livro da vida e me dê condições de viver essa nova experiência, e que o Espírito Santo faça parte da minha vida a partir de agora. Eu te peço, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que o Senhor esteja comigo em todos os momentos da minha vida. Ajuda-me a te seguir, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então, faça essa oração com fé. Tenho certeza que após você fazer essa oração com fé, você vai sentir que Deus, Ele próprio, está te abraçando. Não somente Ele, mas o Filho e o Espírito Santo vai estar te acolhendo. E o Espírito Santo, que é o Consolador, estará sempre com você. Então, tenha em mente que a Páscoa é um dos maiores símbolos do cristianismo. Quando nós lembramos que no terceiro dia Jesus ressuscitou para a glória de Deus. A ressuscitação dele é um dos pilares para que a gente possa continuar com Jesus, porque ele venceu a morte e a morte não teve força para reter ele. Ele ressuscitou e está à direita de Deus. Amém? Que você possa se firmar nessa palavra, que você possa viver essa palavra, que você possa refletir nessa mensagem. Se você gostou, que você possa se inscrever no meu canal, que você possa compartilhar com mais pessoas. Eu te agradeço e que Deus possa te abençoar. Amém? Glória a Deus.